Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. 1 Reis. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 19. Amém, irmãos? 1 Reis, capítulo de número 19. Amém? Nós vamos fazer aqui algo inédito, tá bom? A Larissa vai louvar o Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Antes de pregar, a Larissa vai louvar o Senhor, amém? Senão, quando eu chegar em casa, irmãos, haja dor de cabeça. Louvado seja o teu nome. Deixa a sua Bíblia aí aberta no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. E nós vamos ler a partir do versículo 15, amém? Deixa já aí aberta no jeito que é para a gente ganhar tempo, amém? Tiago, Pedro e João, numa noite foram pescar. Nem um peixezinho conseguiram pegar. Desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã e um pedido fez para eles: joguem de novo as redes ao mar. Muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. André, Tiago, Pedro e João, numa noite foram pescar. Nenhum peixezinho conseguiram pegar. Desanimados ficaram de tanto tentar. Jesus apareceu de manhã e um pedido fez para eles: joguem de novo as redes ao mar. Muitos peixinhos vocês vão encontrar. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Peixes, peixes. Uau, quanto peixe! Tem peixe pra todo lado! Eu nunca vi tanto peixe! Jesus é incrível mesmo! Olha o que acontece quando a gente confia nele! Peixes, peixes, muitos peixes. Peixes, peixes, muitos peixes. Peixe na esquerda, peixe na direita. Peixe lá em cima, peixe lá embaixo. Gostou da música? Glória a Deus, amém? Vocês não sabem a dor de cabeça que eu me livrei. Amém, irmãos? Livro de 1 Reis, capítulo de número 19 e versículo de número 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Nos diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei sobre Israel,
e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Versículo de número 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo, e a comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? E o servia. Glória a Deus. Amém? Livro de 1 Reis, irmãos, quando fala de Elias e Eliseu, foi um texto que eu nunca preguei sobre esse texto, porque é um texto que me traz um pouquinho a confusão dos nomes. Eliseu, Elias, Eliseu, às vezes fico meio embaralhado. Porém, o Espírito Santo do Senhor, ele tem uma poderosa palavra a ministrar aos nossos corações. Amém? Você pode dar um amém ao Senhor? Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19, e nós lemos os versículos a seguir, e o Espírito Santo, irmãos, ele falou fortemente ao meu coração, e eu creio que também falará aos vossos, porque primeiramente o Senhor, ele trata primeiramente a quem irá trazer a mensagem, e essa mensagem, irmãos, ela veio para tratar o meu interior, não porque nós somos bons ou porque nós somos merecedores, não, porque a graça e a misericórdia do Senhor, ela nos alcança dia após dia. Amém? Eu quero que você repita comigo: haverá sempre um sucessor. Glória a Deus. Haverá sempre um sucessor. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele ministra ao meu coração, e isso não estava em meu coração, e não é esse a principal tópico da mensagem que eu quero trazer para os irmãos. Mas eu quero abrir, irmãos, um parênteses que o Espírito Santo coloca em meu coração sobre sucessor. Haverá sempre um sucessor. O Espírito Santo, irmãos, ele diz ao meu coração que o reino dos céus, ele nunca para. O reino dos céus, irmãos, ele nunca abranda. O reino de Deus, do nosso Pai, ele nunca se extingue. O reino de Deus, ele está sempre em movimento. Os céus, irmãos, sempre estará em movimento. Eu trago, irmãos, uma pequena reflexão para a nossa vida. O reino de Deus, irmãos, não depende só de mim e de você. O reino de Deus, irmãos, ele não só depende de mim e de você. O reino dos céus, ele nunca para, ele passa por nós. Agora, se nós quisermos ser usados por ele, existem alguns requisitos. Se nós quisermos, irmãos, fazer parte desse poder, dessa glória que está passando sobre a terra, está passando por nós e quer que nós fazemos parte disso, existem alguns requisitos, irmãos, para nós fazermos. E o texto, irmãos, que nós lemos é lindo. O texto que nós lemos, irmãos, ele expressa realmente o que eu e você devemos fazer. O texto, irmão, que nós lemos, todos nós bem sabemos e conhecemos o grande profeta Elias, homem usado por Deus sobre a nação de Israel, sobre a nação essa que agora era dividida em 2 reinos. Porém, irmãos, esse grande homem de Deus, ele tem que ungir um sucessor. É chegada a hora dele partir. E eu quero, irmãos, frisar nesse sucessor. Esse sucessor, irmão, se chama Eliseu.
A Bíblia nos fala, irmãos, que ele estava lavrando a terra quando Elias vai ter com ele. A Bíblia nos fala, irmãos, que Eliseu, se nós formos ler, ele já queria esse grande projeto da parte de Deus. Eliseu, irmãos, ele já desejava isso. Eliseu, ele já desejava ser um instrumento do Senhor. E agora, irmãos, é chegada a hora desse grande momento que ele tanto esperava. Interessante, irmãos, é que nós lemos e nós podemos entender que ele estava trabalhando, lavrando a terra. A Bíblia nos fala, irmãos, que ele estava lavrando a terra. Nos dá a entender, irmãos, que Eliseu, ele pertence a uma família que tem posses. Naquela época, uma junta de bois, a Bíblia menciona em 12 juntas de bois, e ele conduzia a 12ª parte. Então, irmãos, não era uma família qualquer, não era uma família que não tinha nada, era uma família que existia alguns bens, eles tinham algum poder aquisitivo. O interessante, irmãos, é que Deus já havia falado ao profeta Elias: vai lá e unge Eliseu a profeta. E nós lemos, irmãos, que ele recebe este chamado, ele recebe essa graça de coração puro e sincero. O Espírito Santo, irmãos, ele fala comigo e com você nesta noite, irmãos, de uma forma sobrenatural. Eliseu, irmãos, ele larga de tudo. A Bíblia nos fala, irmãos, que ele só pede licença para se despedir dos seus pais. E o que ele faz? Ele mata os bois, com a lenha que ele usava para o arado, ele coze a carne, ele coze os novilhos, e ali todos se fartam. Em nosso vocabulário, vamos dizer que seria um grande churrasco. Ele se despede, irmãos, dos seus pais, ele se desfaz de tudo aquilo, irmãos, que ele tinha, de tudo aquilo que ele possuía, de tudo aquilo que ele tinha como sustento, como riqueza. O Espírito Santo, irmãos, ele falou ao meu coração da seguinte forma: é assim que eu e você nós devemos fazer. O Espírito Santo, irmãos, falou comigo de uma grande forma. Eliseu, irmãos, ele não se importou de desfazer daquilo que ele tinha. Ele não se importou, irmãos, de sacrificar as suas juntas de bois. Ele não se importou, irmãos, de queimar o arado. Ele não se importou. Ele não se importou, irmãos, com aquilo que ele tinha, porque ele sabia que o projeto era muito maior do que aquilo que ele tinha. Ele tinha certeza, irmãos, e ele já havia buscado que aquilo que ele queria era exatamente aquilo que Deus tinha dado. Exatamente aquilo que ele pediu é exatamente aquilo que Deus está lhe dando uma oportunidade de servir. E ele então, irmãos, ele faz esse sacrifício, ele coze a carne, ele serve aos servos. E imediatamente, irmãos, ele parte com Elias, e ali o serve. E ali ele o serve. O Espírito Santo, irmãos, ele é bom, e ele nos consola quando nós mais precisamos. Eliseu, irmãos, aqui agora ele está fazendo parte de uma nova história, um novo trajeto. É aquilo, irmãos, que ele queria, então é aquilo que o Senhor Deus deu. O interessante, irmãos, é que ele não está apegado com os bens que ele tinha. Ele não está apegado, irmãos, à sua riqueza, à sua fortuna. Não, ele não quer, ele não faz parte disso. Sabe o que eu entendo, irmãos, e que o Espírito Santo ministra aos nossos corações? Sabe o que ele está fazendo? Eu não tenho. Ele está dizendo da seguinte forma, irmãos, em ação: eu não tenho segunda opção. Eu não tenho direito de regresso, mas eu tenho o direito de avançar. Ele está dizendo, irmãos, que ele não vai mais voltar atrás, porque ele já se desfez de tudo. Ele já não tem, ele já se desfez. Os animais, irmãos, já não estão vivos, ele já não possui arado, porque já estão queimados. Ele se desfez, irmãos, de tudo aquilo que ele possuía para um seguinte propósito: avançar em direção ao reino e à vontade de Deus. Ele se desfez, irmãos, por um único propósito, um único projeto. E esse projeto, irmãos, não é dele, não é de homem nenhum, é de Deus. É de Deus.
E eu trago, irmãos, a simples mensagem para mim e para você hoje nessa noite. Nós não temos segundo plano. Eu e você, irmãos, nós não podemos ter segundo plano. Eu não estou dizendo, irmãos, em termos financeiros. Eu estou dizendo, irmãos, em termo espiritual. Eu e você, irmão, nós não temos segundo plano espiritual. O nosso simples e objetivo é seguir o Mestre, é servir a Deus, é servir ao Senhor e fazer a sua vontade, independentemente, irmão, se nós gostamos ou não gostamos, se é aquilo que nós queremos ou não. Porém, esse é o nosso chamado. Mas às vezes é muito difícil nós desgarrarmos de tais coisas. Às vezes é muito difícil, irmãos. Eu não sei qual é o arado, qual é a carroça que você tem que queimar. Eu não sei qual é a jumenta de bois que você tem que sacrificar. Mas porém é preciso, para seguir o propósito de Deus, é preciso, irmãos, nós renunciarmos a nós mesmos, às nossas vontades. E é muito bom a gente ouvir e falar com os nossos lábios: eu sei que a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável. Porém, às vezes nós temos segundos planos. E isso, irmãos, diga-se de passagem, não é confiar no Senhor plenamente. Confiar no Senhor, irmãos, é exatamente o que Eliseu faz. Ele mata os bois, ele queima o arado, porque ele já não quer olhar mais para trás. O nosso objetivo, irmãos, é seguir em frente. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é salvação, o nosso alvo, irmãos, é crescimento da obra do Senhor, o nosso alvo, irmãos, é caudas da rainha sendo libertas, o nosso alvo, irmãos, é os drogados se rendendo ao Senhor, é os alcoólatras, irmãos, se rendendo ao Senhor. E às vezes, irmãos, nós nos perdemos nisso. Nós temos, irmãos, a facilidade de dizer que a vontade do Senhor, ela prevaleça sobre as nossas vidas. Mas está tão difícil, irmãos, em pleno século 21, que às vezes nós vemos os crentes evangélicos que confiam em Cristo, que levantaram as mãos, se renderam ao Senhor, e às vezes estão com segundos planos. A esposa de Ló, irmãos, ela olhou para trás, e a palavra do Senhor nos diz que ela foi bem clara, ele foi bem claro, não se podia olhar para trás. E nós bem sabemos a história, eu e você, nós não podemos olhar para trás. E aqui, irmãos, Eliseu nos dá a seguinte lição: ele queima tudo, ele mata os bois. E nós temos outro texto, irmãos, muito conhecido também da igreja, que outrora os discípulos reunidos com Jesus e a multidão, e Pedro, irmãos, e André, ele vai dizer o seguinte: mestre, nós deixamos tudo, o que nós receberemos? Mas o interessante, irmãos, é que quando Jesus se encontra com ele, com Pedro, lá na beira do rio, do mar da Galileia, e ele convida a Pedro e aos demais, e ele diz da seguinte forma: vocês não serão mais pescadores de homens, mas serão pescadores de almas. Todos nós lembramos desse texto. Mas a Bíblia também nos vai dizer que depois de Cristo morto e já ressuscitado, a primeira prática, irmãos, que Pedro e alguns vão fazer, a primeira é voltar a pescar. Eles voltam à atitude da pesca. Nós vemos, irmãos, duas lições bem diferentes e muito distintas. Agora, irmãos, Eliseu, ele queima os arados, ele mata os bois. E nós vemos que Pedro, irmãos, ele não destrói, ele deixa por alguns dias, por alguns meses, mas ele volta à mesma prática da pesca. É chegado o momento, irmãos, de eu e você despertarmos dessa realidade espiritual. Hoje, irmãos, não é um curso preparatório para obreiros, não, poderia ser, mas eu estou falando, irmãos, da nossa vida espiritual. Às vezes, irmãos, nós estamos nos perdendo em coisas tão simples. Nós temos que deixar, irmãos, coisas que nos afetam a nossa vida espiritual de lado. Nós temos que deixar, irmãos, que as nossas vontades de lado e que a vontade do Senhor, ela prevaleça sobre nós. E aqui, irmãos, Eliseu, ele faz exatamente isso. E todos nós sabemos, irmãos, que Eliseu, ele foi um homem, um profeta, muito usado por Deus. Tanto nós sabemos que ele recebe a porção dobrada de Elias.
E nós sabemos, irmãos, que nós vamos ler no texto seguinte, no livro de 2 Reis, se eu não me engano, no capítulo 1 ou 2, nós vamos ver, irmãos, que Elias, ele tenta fugir sempre de Eliseu. Porém, Eliseu, irmãos, ele não dá descanso nenhum algum a Elias. Onde o Senhor for, eu irei. Onde o Senhor estiver, ali eu estarei. Nós vemos, irmãos, Eliseu, ele está sempre. Não tem, irmãos, aquele fominha de bola, aquele que não larga e não perde um jogo nem por um minuto sequer. Assim é Eliseu perante o profeta Elias. Eliseu, irmãos, ele não dá descanso nenhum para o profeta Elias, porque ele quer, ele tem sede, ele quer exatamente aquilo que Elias é. E às vezes, irmãos, nós temos esse chamado sobre as nossas vidas. O Senhor, irmãos, ele não te chamou, não foi para um projeto qualquer, um projeto do homem, não. Você é um projeto de Deus. Você, irmãos, nós não somos simplesmente, não é o pastor que irá ser usado, não é o presbítero que irá ser usado, não é somente os obreiros, todos nós temos capacidade de ser usados no Senhor. E nós temos, irmãos, que acordar para essa realidade no século 21. Porque, irmãos, diga-se de passagem, é o momento em que mais o mundo precisa, é hoje, é agora. É o momento, irmãos, em que nós vemos mais desastres. É o momento, irmãos, que nós vemos mais coisas acontecerem, e não são coisas boas, são ruins. Porém, irmãos, o mundo precisa hoje de mim e você, tão urgente, nós não podemos mais perder tempo. Nós fomos chamados, irmãos, para esse propósito. Deus nos colocou uma coisa preciosa nas nossas mãos, na sua mão. E às vezes nós não estamos fazendo porque nós estamos agarrados às coisas do passado. Às vezes nós estamos agarrados, irmãos, àqueles aos segundos planos. Às vezes nós estamos agarrados a uma falta de perdão. Às vezes nós estamos agarrados a uma casa. Às vezes nós estamos agarrados, irmãos, a alguma coisa. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Às vezes, irmãos, não está fluindo o projeto e o ministério seu que Deus colocou nas suas mãos, porque você ainda não se largou do passado. Às vezes, irmãos, não está fluindo da maneira que você quer, porque ainda você está preso, você ainda não se deslargou. Nós precisamos, irmãos, largar a nossa vida do passado e seguir uma vida nova, uma vida diferente, uma vida em Cristo. E para isso, irmãos, é preciso renúncia. É preciso renúncia. Nós não podemos, irmãos, jamais seguir adiante com as nossas mesmas práticas. Nós não podemos seguir adiante, irmãos, com aquilo que nós fazíamos, porque hoje nós não somos o mesmo. Eu e você, nós não somos o mesmo. Eu e você, irmãos, nós não somos o mesmo. Nós somos diferentes. Nós somos, irmãos, diferentes. Quer que eu te explique? Nem era preciso explicar. Nós cremos num Salvador que veio à terra, despiu-se de toda a sua glória, por amor de mim e você. Quem acredita nisso? Nós cremos, irmãos, que Ele enviou um Consolador, e esse Consolador se chama Espírito Santo. Quem acredita nisso? Nós cremos, irmãos, num Senhor que Ele disse que Ele iria, mas Ele voltaria para buscar os seus. Quem acredita nisso, irmãos? Só eu e você, e poucos. Então, irmãos, para o mundo lá fora nós somos doidos, porque acreditar, irmãos, parece histórias de carochinha. Mas nós bem sabemos que a Bíblia, ela é viva, ela é real, ela é eficaz. Então, irmãos, nós não somos iguais aos que estão lá fora. E às vezes nós queremos, irmãos, nos misturar, e não é bem assim que funciona. Não é bem assim, irmãos, que funciona essa mistura. Nós não podemos nos misturar. Leandro, você quer dizer que nós somos melhores do que estão lá fora? Não, jamais nós seríamos. Porém, nós somos, irmãos, diferentes. Eu e você, nós temos que ser diferentes. Mas nos dias que se decorrem, irmãos, não está bem acontecendo assim dessa forma. Nós vemos que a igreja, irmãos, ela está perdendo cada dia mais o poder e a autoridade que o próprio Deus deu a ela. O próprio Deus, irmãos, deu poder e autoridade para eu e você pisar em serpentes e escorpiões. Irmãos, essa autoridade não foi delegada por um homem qualquer, foi delegada por Deus.
E é chegado, irmãos, o momento de eu e você despertarmos e ganharmos essa autoridade que já foi professada sobre mim e sobre você. Mas não dá, irmãos, para seguir da mesma forma. Nós não podemos seguir da mesma forma. Irmãos, é tempo de nós despertarmos. A Bíblia nos fala que o Senhor, Ele virá buscar a sua igreja gloriosa. E sabe, irmãos, o que o Espírito Santo ministra ao meu coração? Que às vezes nós pegamos essas partes da Bíblia e pensamos: eu vou continuar da mesma forma e vou seguir da mesma forma, porque a igreja está assim, a igreja está assada, a igreja está fraca, a igreja está sonolenta. Porém, irmãos, eu tenho que te dizer uma coisa, lá no livro de Gênesis, em uma só palavra Deus disse: haja, e houve. Em uma simples palavra, irmãos, disse: haja, e o Senhor fez todas as coisas. Porém, irmãos, o que é uma coisa assim para Deus dizer que a igreja seja modificada? Em um instante a igreja é restaurada. Em um instante, irmãos, o Deus Todo-Poderoso que eu e você nós cremos e professamos dia após dia, pode mudar, irmãos, pode mudar de uma forma extraordinária. E às vezes nós estamos nos perdendo nesses pensamentos. A minha mãe já dizia: meu filho, nunca se afaste do Senhor, porque um dia, irmão, Ele irá buscar a sua igreja. E aquilo, irmãos, entrava na minha mente, eu falava: não vai, eu já ouço isso há tantos anos, e eu sei que não será nos próximos 10 anos. Porém, irmãos, Ele virá, irmãos, como um ladrão da noite, sem menos eu e você esperar. É tempo, irmãos, de nós nos despertarmos. É tempo, irmãos, de eu e você nós colocarmos a nossa vida espiritual em prática. Eu não sei, irmãos, qual é o segredo que o Espírito Santo conduz essa pregação nessa noite. Mas eu sei, irmãos, que Ele está preocupado comigo e com você. É preciso, irmãos, urgentemente que nós nos apeguemos das coisas desse mundo. É preciso, irmãos, urgentemente que nós nos apeguemos às coisas do passado. Nós precisamos, irmãos, seguir exatamente esse exemplo. Eliseu, irmãos, ele nos dá uma grande lição. Ele não está preocupado com aquilo que ele tem. Ele podia deixar, irmãos, podia. Ele podia não matar os seus bois, podia. Ele podia não queimar os arados, podia. Porém, irmãos, ele faz uma escolha. E essa escolha, irmãos, que ele está fazendo era para não voltar, para não haver regresso. E é essa escolha, irmãos, que nós temos que fazer dia após dia. É essa escolha que nós temos que fazer dia após dia. Nós temos, irmãos, que queimar as nossas carroças. Nós temos, irmãos, que queimar urgentemente aquilo que nos atrapalha. Nós temos que queimar urgentemente aquilo que nos tira do foco. O foco da salvação, o foco do reino, o foco das almas. Nós temos, irmãos, urgentemente que nos unir em prol do reino. É tempo, irmãos, de nós deixarmos as nossas diferenças de lado. Aí você me pergunta: Leandro, mas é tão difícil. A Bíblia não fala, irmãos, que seria fácil. Ela não fala que seria fácil. Mas ela, porém, irmãos, nos diz da seguinte forma: que nós devemos nos suportar uns aos outros. Está vendo, irmãos, esse irmão que você tem aí do seu lado? Olhe para ele. Eu te convido, olhe para ele. Seja o seu cônjuge, seja, irmãos, um amigo. É esse aí que você tem que suportar. Não estou falando para casais, amém, irmãos? Nós temos, irmãos, que suportar as nossas diferenças. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que o seu amigo, e nem o seu amigo é melhor que você. Porém, irmãos, nós temos que se unir num único propósito. E esse propósito, irmãos, vai muito além daquilo que eu e você podemos imaginar. Esse propósito, irmãos, ele vai além das nossas ações, das nossas vontades, dos nossos desejos. É muito mais que isso.
Irmãos, eu tenho plena certeza que só nós nos entregarmos a essa vontade, a esse propósito, as nossas vidas, irmãos, não seriam a mesma. Nós não adentraríamos daquela porta da mesma forma que nós adentramos hoje. Se nós viéssemos, irmãos, com o intuito de louvar e agradecer ao Senhor verdadeiramente, irmãos, nós não sairíamos da mesma forma que adentramos. Vir à igreja, irmãos, é muito mais do que isso. Vir à igreja é muito mais do que ver amigos. Vir à igreja é muito mais do que ver o A, B ou C. Irmãos, vir à igreja é adorar o Senhor. É colocar a vontade de Deus, o propósito dele sobre as nossas vidas verdadeiramente. Nós não podemos, irmãos, viver só com palavras. Nós temos que viver nos dias de hoje com ações. Palavras, irmãos, nós já ouvimos muitas. Palavras, irmãos, dizer que isso ou aquilo nós já ouvimos demais. Porém, irmãos, o que conta são as ações. O mundo, irmãos, está aí fora. E diga-se de passagem, está de olho em mim e em você. E num simples, irmãos, num simples tropeçar dos nossos passos, eles nos acusam. Porém, irmãos, é chegado o momento de nós nos despirmos das nossas vontades, despirmos do nosso passado e seguir em frente. A porta, irmãos, existe duas portas e ela continua estreita, ela não mudou, ela não enlargueceu. Então, irmãos, eu te convido em nome de Jesus, através dessa palavra, dispa-se das suas vontades, dispa-se das suas vontades, dispa-se, irmão, daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Eu te convido hoje, irmãos, em nome de Jesus Cristo, viva um novo de Deus, viva o que o Senhor quer que você viva, viva, irmãos, o propósito de Deus, assim como Eliseu queria viver. Eu e você, nós fomos chamados e nós temos a chave na mão. Agora é uma questão de escolha, se você quer fazer parte ou se você não quer. Deus, irmãos, te convida hoje a fazer parte. É como eu disse, o reino ele não para, os céus não param, os céus estão se movendo, e ele não depende de mim e de você para que isso aconteça. Porém, irmãos, ele quer te usar e ele quer nos usar de uma forma extraordinária, e é preciso que nós nos apegamos sobre esse propósito, sobre esse projeto que Deus tem. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido a se colocar sobre os vossos pés. O Espírito Santo, irmãos, ele diz da seguinte forma aos nossos corações hoje: viva o que eu tenho, viva o que eu tenho para você, viva o que eu quero realizar sobre você, viva, irmãos, o que Deus tem, o propósito que Deus tem. Deixe, irmãos, as outras coisas de lado, deixe os segundos planos de lado. Eu, irmãos, hoje escolho confiar em Deus. Eu hoje escolho confiar no Senhor. Eu não quero mais viver, irmão, sobre segundos planos. Eu quero seguir e eu vou tentar do mais alto nível possível não viver segundo os planos. Eu te convido a fazer da mesma forma. Viva o propósito que Deus tem. Deus te colocou, irmãos, num patamar mais alto, mais elevado. Eu e você, nós somos chamados e separados para a obra do Senhor. A Bíblia nos fala, irmãos, que nós temos o poder, e está nos dado, foi nos dado pelo próprio Deus. E nós, irmãos, em pleno século 21, em plena guerra, em plenos, irmãos, acontecimentos atuais, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. O mundo precisa, os seus amigos que estão lá fora precisam, o seu trabalho precisa, a igreja precisa. Irmãos, como seria bom um alcoólatra, um drogado entrar pelas portas e você impor as suas mãos sobre ele e ele ser liberto de tal forma que nem você vai entender. Isso não seria bom, não seria maravilhoso? Agora, irmãos, você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Quem mudou, irmãos, foi o ser humano.
A autoridade já nos foi dada. E nós temos, irmãos, que fazer como Eliseu fez, agarrar com unhas e dentes. Irmãos, nós agarramos tantas coisas com unhas e dentes. Nós agarramos tantas coisas com uma grande força. Se é um carro novo, nós pegamos e ficamos todos alegres, contentes, porque é um carro novo. Se é um trabalho, irmãos, novo, nossa, bom, maravilha de Deus. Se é para ganhar bem, então melhor ainda. Agora, irmãos, por que quando é para a igreja, às vezes nós desanimamos? Não é chegado o tempo, irmãos, para eu e você desanimar. É chegado o tempo de nós pegarmos o arado e verdadeiramente falarmos do amor do Senhor, falarmos de Cristo, falarmos desse Evangelho. Porque, irmãos, nós não podemos ser egoístas. O Evangelho de Jesus é para todos. E Ele não veio só para alguns, Ele veio para todos. Amém? Eu te convido, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Porque Tu és bom, a Sua graça, a Sua misericórdia, ela nos alcança dia após dia. Pai, mediante, Senhor, a Tua palavra, Senhor, da qual nós lemos. Pai, assim, Senhor, nos traz, Senhor, a memória, a história, Senhor, do profeta Eliseu. Pai, que ele se despiu, Senhor, daquilo que ele tinha. Ele se desfez daquilo que ele tinha, Senhor. Em um único só, Senhor, propósito, em um só objetivo, de servir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abra, Deus, os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver os nossos erros e as nossas falhas perante o Senhor. Pai, que nós possamos ver, Senhor, onde temos errado e aonde temos, Senhor, que consertar a nossa vida perante Ti, Deus. Pai, traga, Senhor, a nossa memória, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e aquilo que o Senhor quer que realizamos de acordo com a Sua vontade. Pai, traga a nossa memória, Senhor, o nosso chamado, traga a nossa memória, Senhor, aquilo que o Senhor nos convidou a fazer. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos fazer, Senhor, como Eliseu fez, ó Deus, agarrar, Senhor, com unhas e dentes, ó Pai, e cumprir, Senhor, o nosso propósito aqui na terra, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, tira, Senhor, essas escamas dos nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver e entender, Senhor, para aquilo que nós fomos projetados, para aquilo que nós fomos, ó Pai, escolhidos para fazer, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te convido, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais hoje. Abra, Senhor, para que nós possamos entender o nosso propósito, o Seu propósito que o Senhor tem aqui na terra com as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Se apegue, irmãos, com essa palavra. Se apegue nessa palavra.